Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Palavra Viva. Hoje eu quero refletir com você sobre a dúvida. Bom, existe a questão sobre a dúvida, ela é bem interessante porque na vida você pode duvidar de muitas coisas, né? Ou questionar muitas coisas. Isso é normal, natural. Ah, eu tenho dúvida se eu faço isso, se eu faço aquilo outro, se eu estudo essa matéria, se eu não estudo, qual vai ser meu futuro, né? Qual vai ser a profissão. Então você tem dúvidas sobre se eu faço isso hoje ou se faço amanhã. Então, são naturais, né? Essas questões da nossa vida diária. Então, muitas vezes nós somos apanhados ter que tomar decisões e ficamos em dúvida do que realmente vamos fazer. E geralmente a dúvida está na incerteza dos resultados, né? Onde é que isso vai chegar, onde é que isso vai dar. Então a dúvida, ela faz parte do nosso cotidiano, ninguém consegue se livrar dela de fato, porque nós não temos todas as respostas, né, de imediato. Então, agora, às vezes, através de uma trajetória de análise, você crê, não, esse é o melhor caminho, você vai nesse melhor caminho, né? Não devemos viver uma vida de tolice, né, sem análises, né, e sem levantar questões, né, ou mesmo até dúvidas que realmente são pertinentes. Então, isso é muito importante na nossa vida. Agora, quando a gente fala da palavra de Deus sobre a Bíblia, eu quero tratar a questão da dúvida em relação à palavra de Deus e a sua autoridade, tá certo? Quem não crê na Bíblia, ele vai ter milhares, milhões de questões, de dúvidas e objeções quanto à fé cristã. Quem não crê, por exemplo, na outra parte, quem crê em Deus e não crê em outras, né, outra forma de crença, então ele também vai ter as suas formas, né, suas objeções, né, e as suas certezas e dúvidas enquanto o outro lado. Por exemplo, aqui, né, se você crê em Deus, você crê que Deus é o Criador, mantenedor, todas as coisas. Então você crê na palavra de Deus que Ele é o Criador. E aí você defende isso pela palavra de Deus, pela fé, pela confiança que você tem em Deus. Outro, porém, que confia que crê, né, na evolução, que é a evolução que tem todas as respostas, a ciência tem as respostas, então ele vai levantar essas questões e vai tentar defender essa fé que ele tem, né? Embora ele não chama de religião em si, ou eles não se denominam assim, né? Mas nós cremos na ciência e tal, ou seja, ali vira se torna uma religião que você crê, não, é porque foi provado, etc. Então eu creio. Então, para quem não crê na Bíblia, ele vai ter milhares, milhões, zilhões, tá, de argumentos contra a palavra de Deus. Mas se você crê, isso se torna uma coisa muito tranquila, né? Então eu creio que Deus criou o universo, está tudo certo e não me preocupo com os pormenores da coisa, né? Eu apenas creio e está tudo certo. Mas veja só, na Bíblia, Jesus fala de alguns aspectos quanto à dúvida e qual foi o que aconteceu, né? Quando as pessoas tiveram dúvidas. Por exemplo, Jesus havia ordenado, né, que os discípulos atravessassem o mar, lá o mar da Galileia, e houve uma grande tempestade, né? A gente conhece bem o texto, lá em Mateus 14, e a noite estava bem agitada, eles estavam, né, desesperados, pensando que o barco ia naufragar. De repente, Jesus vem andando sobre as águas, né? E eles pensam, né? Nossa, quem será? É uma fantasma? Ficaram assustados. E Jesus diz: Não, sou eu. E Pedro, né? Mais assim, mais atirado, ele disse assim a Jesus: Jesus, já que é o Senhor mesmo, então manda que eu vá ter contigo. E Jesus falou: Então vem. E ele confiou e começou até Jesus andando sobre as águas, mas de repente as águas estavam agitadas e ele temeu e começou a afundar ali. E ele então grita para Jesus: Senhor, salva-me. E Jesus prontamente, né, no verso 31, estende a mão, toma ele e diz para ele: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Enquanto ele estava confiando em Deus, olhando para Cristo, ele estava andando sobre as águas, mas o medo ali, o pavor tomou conta dele, ele afundou. Então, as palavras de Jesus para Pedro é bem interessante. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Se a sua fé é grande, operante em Deus, ela não tem o que temer, tá? Ela não vai duvidar. E tem então um texto que Jesus fala que a fé é como um grão de mostarda, né? Se a nossa fé for como um grão de mostarda, pequenininho, né? Nós vamos fazer grandes coisas, mas naquele sentido ali é que não é que a fé é pequena, né? Jesus nunca disse que a fé é pequena. A fé, ela é pequena, mas
quando vem a situação como Pedro estava ali, ela se apodera do poder de Deus. Então ele diz, como um grãozinho de mostarda, que ela é pequenininho, mas lançado na terra, ela cresce e se torna um arbusto, e até as aves dos céus fazem ninho nela. Então mostra que a fé, ela se expande, né? E realmente se torna grande. Então, a pequena fé que não se desenvolve, ela vai gerar dúvidas e medo, né? E ela não consegue prosseguir. E o resultado vai ser você não consegue ir adiante, como aconteceu com Pedro, ele vai afundar ali nas águas, né? Então a gente pode notar isso, que se a minha fé está baseada em Deus, assim diz o Senhor, então eu consigo ir, mas se há dúvida em meu coração, eu não consigo prosseguir adiante. Até Tiago, lá no capítulo 1, né, no verso 6, ele fala, ele compara, né, essa instabilidade da dúvida como as ondas do mar. Quem já foi no mar sabe que as ondas vão e vêm, né? E é 24 horas por dia e noite, sem parar. Agora, tem locais do mar, né? Dependendo da posição que está a praia, né? Às vezes ele não tem ondas, né? Porque ela está, às vezes, de costa ali para as ondas que vêm do oceano, né? Mas no geral as praias são. E a gente gosta quando você vai lá na praia e tem onda, né? Que você fica pulando ali. Quem gosta de surfar, essas coisas, né? São interessantes. Mas a falta de fé, ela é comparada com isso, né? A dúvida. E até lá em Tiago 1,6 ele vai dizer: olha, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, se você não crê, você tem dúvida, a sua vida vai ser como uma agitação do mar. Você não se firma, você tem dúvidas, você tem medo, então você não consegue prosseguir, tá certo? Então, é muito importante confiar em Deus. Mas a dúvida, ela traz essa instabilidade. E na instabilidade, você não vai conseguir progredir, entende? Quando Jesus havia ressuscitado, ele encontra com os discípulos, está ali e faltavam dos discípulos. E quem era ele? Tomé, né? Conhecido como o temeroso, né? Aquele que tem dúvida, Tomé. Mas Jesus lá em João 20, 27, ele encoraja Tomé. Tomé, não seja, né, descrente, mas crente, né? Toca aqui, olha. Ele duvidava, não, eu não creio que Jesus ressuscitou de forma alguma. Se eu não ver com meus olhos, não tocar nele, eu não creio, não acredito. Que isso é coisa assim, como pode alguém ressuscitar? Jesus havia falado de sua ressurreição, mas eles não conseguiram compreender isso. Mas quando ele encontra com Tomé, ele diz: "Seu Tomé, vem aqui, toca em mim, né? Põe a mão aqui para você ver, eu sou eu mesmo, né? Não seja descrente, mas crente, né? Não tenha dúvida que eu sou eu mesmo, eu que estou aqui, né? Ressuscitei." Olha só quanto amor tem Deus para com as pessoas, mesmo duvidosas, mas ele nos chama para ter a certeza absoluta. Então, olha, se você tem dúvidas quanto à palavra de Deus, não tenha dúvida, tá? Que ela é algo maravilhoso. Agora, ver só, a dúvida é uma ferramenta, né? A dúvida é uma das ferramentas mais extraordinárias de Satanás. Deu muito certo com Adão e Eva, tá? E tem levado a milhões de pessoas à sua descrença. Então a gente vai ver isso, né? Quando ele lança dúvidas sobre a palavra de Deus e o que Deus havia dito para Eva, como é assim, Eva, que Deus diz? Como é que Deus disse? Que não é para comer nada? Não, Deus, e aí tem aquele argumento, a gente sabe, né? Ele diz: olha, Deus havia dito: olha, se vocês comerem, vocês vão morrer. Certamente vocês vão morrer. Mas Adão disse: olha, certamente não morrerás. Porque ele sabe que se vocês comerem, vocês são igual a Deus, vocês vão ter, né? Aquele negócio todo. E iludiu Eva, e Eva deixou de confiar em Deus, aceitou a dúvida colocada por Satanás, pela serpente. Então ela come, leva para o esposo e deu o que deu, e nós estamos aqui nesse mundo de pecado, tristeza e dor, miséria e tal, porque alguém duvidou da palavra de Deus. Então, quando a dúvida vem, ela vem para destruir. Ela é algo assim terrível na vida, né, do ser humano. Isso em relação à palavra de Deus. O que Deus diz para nós é uma verdade extraordinária. Então, agora sempre Satanás vai tentar jogar por terra, né, essa verdade. E a gente precisa de confiar em Deus e não no homem. Veja só que Satanás também, ele lançou dúvida, né? Até mesmo com Jesus, lá em Mateus 4, verso 3. Jesus havia batizado,
Ele foi para o deserto, ficou ali 40 dias. A Bíblia diz que ele jejuou por 40 dias, não tomou água, nem comeu nada, estava já bem desfalecido, né? No final dos 40 dias. E a Bíblia diz que Satanás, né, vai tentar Jesus. Então, quando ele chega até Jesus, vendo a situação, né, ali de abstinência, de fome, né, de sede, ali já magro com certeza, ele era um ser humano, estava ali como ser humano. Satanás então lança dúvida, né? Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Então, o que que ele tenta fazer com Jesus? A mesma coisa que ele tentou fazer lá com Eva. Olha, Deus está te prometendo grandes coisas e tal, e está escondendo de você. Se você comer, você vai ser, vai ser igual a Deus. E Deus havia feito o homem semelhante a ele, né? Não mudaria nada o fato. Apenas colocou um desejo da irrealidade, né? Agora aqui, quando ele diz para Jesus, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães, ele está questionando a divindade de Cristo. E Jesus mesmo havia sido batizado há 40 dias atrás, né? E ouviu a voz de Deus, esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Jesus sabia muito bem quem ele era, mas ele não se rendeu, né, àquela dúvida que Satanás tentou colocar. Porque Satanás pode ter chegado lá e falar, olha, você está aqui nessa situação complicadíssima, morto de fome, né? Um ninguém aqui, esquecido no deserto. E como você pode ser o filho de Deus? Você que é o criador do universo, né? Você que é o grande eu sou. Se você diz que é filho de Deus, então faça uma demonstração do seu poder. É coisa simples, transforme as pedras em pães. É claro que ele tinha poder para fazer todas essas coisas, mas a Bíblia diz que ele havia se esvaziado da sua divindade, ele havia deixado, né, todas as coisas em favor do ser humano para vir e salvar o homem do pecado, né, para redimi-lo do pecado. Mas Jesus não vai usar, nem vai ficar argumentando com Satanás. Ele apenas usa a Bíblia, a palavra de Deus, e diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja só que o conhecimento da Bíblia, a fé em Deus, a fé na palavra de Deus, ela sobrepõe, no caso de Jesus, sobrepôs a qualquer necessidade humana. Isso é uma coisa assim grandiosa, né? Satanás traz a dúvida: se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele poderia questionar: realmente estou com muita fome, estou desesperado, estou aqui largado, Deus não cuidou de mim, eu estou aqui, né? E agora venci meus 40 dias e agora ninguém vem me estender a mão, um prato de comida, um copo de água, né? Nossa, por que que eu estou abandonado assim? Ele não reclama, ele apenas diz: está escrito, não só de pão viverá o homem. Quando estamos em apuros, será que lembramos da palavra de Deus? Será que você lembra da palavra de Deus? Então, ou lembramos de recorrer às nossas formas, né, para resolver os problemas? Olha, Satanás vai colocar muitas dúvidas em nossa mente. E hoje muitas dúvidas são colocadas se a Bíblia é verdade e tal. Tem a autocrítica, né, que critica tudo e que fala que isso é apenas escrito humanos, que não existe, que não tem necessidade. Mas puro engano. A Bíblia é a verdade de Deus, né? Mas a dúvida bota tudo a perder, né? Infelizmente. Olha só, João Batista também aqui, ele havia batizado Jesus e viu, né, o céu abrindo, o Espírito Santo descendo sobre ele, uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. João mesmo havia dito, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus vem até a ele, ele diz: olha, está vindo, né, a mim o Messias, né, o prometido, e eu não sou digno de desatar, né, as suas sandálias, a correia da sua sandália. E quando ele chega até João Batista, Jesus chega e diz: olha, eu vim para ser batizado. Ele fala: olha, eu que deveria ser batizado por ti, e tu vem a mim, olha, passa, né, que é necessário para que se cumpra todas as escrituras. Ele batiza Jesus, né? Depois, poucos dias adiante aí, um pouco mais, né? João é preso porque ele condenava a atitude de Herodes, né? Seu comportamento, relacionamento amoroso com sua esposa, que na verdade ele, né, fez um rolo lá, e por isso ele foi preso. Jesus não foi visitar João. E Jesus começou a trabalhar, a fazer seu ministério, e João estava preso, e alguns discípulos de João até começaram a seguir a Jesus, mas João chama dois discípulos e diz o seguinte, está lá em Lucas 7, tá?
está lá em Lucas 7, 18 a 20. Olha, vai lá até Jesus, conversa com ele, pergunta se é ele mesmo que havia de vir ou se devemos esperar outro. Talvez João começou a pensar, mas será que ele vai, né, se romper, vai ser um grande general, vai libertar o povo de Israel? Então até mesmo João Batista, por um momento, ele ficou meio preocupado com se Jesus era mesmo quem ele dizia ser. Mas os discípulos foram lá e Jesus falou o seguinte: olha, fique comigo aqui. E eles viram, Jesus curou várias pessoas, curou paralíticos, doentes, enfermos, fez vários milagres ali. E aí ele falou para eles: olha, volta lá para João e diz: olha, os cegos veem, os coxos andam, né? Os doentes são curados. Fale para ele. E quando eles voltam, fala para João. João realmente descansa no que os seus discípulos falaram para ele. Realmente ele é o Messias. Então ali se dissipou, né, toda dúvida. Então, quando você encontra Cristo, a dúvida deve se extirpar, é como trazer uma luz na escuridão e as trevas desaparecem. Então nós precisamos confiar em Deus, não pode haver dúvida, né? É, a dúvida, veja só, a dúvida nos leva a trocar o assim diz o Senhor pelo assim diz a serpente. Então a dúvida, ela faz você aceitar o que a serpente diz e não o que a Bíblia diz. Então, e mesmo pessoas que estudam a Bíblia, eles criam várias doutrinas erradas, várias coisas assim que absurdas, mas você precisa estudar a Bíblia para você saber quem está falando a verdade, tá? Porque um diz que a alma é imortal, o outro diz que a alma não é imortal. Um fala que é para guardar o sábado, outro fala que é guarda o domingo ou dia nenhum. Um diz que pode comer isso, outro diz que não pode comer, né? Um diz que fala que você deve ter um comportamento moral, né, cristão. Ou diz, não, não importa, né, o que você vive, o que você passa no corpo, não importa nada disso, né? Eu posso estar me prostituindo, fazendo tudo errado, e eu, assim, na concepção dele não está tudo certo, não tem problema nenhum. O outro vai dizer, não, não pode. Como é que você vai saber quem está com a verdade? Você tem que buscar na Bíblia. Então, é assim diz o Senhor ou assim diz a serpente. E muita gente, como o próprio Satanás, ele chega para Jesus e diz, também está escrito. Pode pular aqui do penhasco, né? O que ele colocou lá no pináculo do templo, lá em cima do templo, né? Pode pular também, porque também na palavra diz que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para guardar os teus pés, né? Para que não tropece em nenhuma pedra. Ver só que o próprio Satanás usa a própria Bíblia para lançar dúvidas sobre a Bíblia. Mas Jesus disse: olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a dúvida, mesmo você usando a Bíblia, você pode levar as pessoas ao engano. Olha só que terrível, né? Mas quem conhece de fato a Bíblia, quem estuda a Bíblia, não é enganado. Não é enganado, certo? É da mesma forma, você vai na casa da sua mãe todo final de semana, uma vez por ano, ou sei lá, sempre você está lá, de repente mora mais perto, mora mais longe, você conhece o caminho. Se alguém disser para você, não, o caminho para sua mãe é outro local, é outro, pega outra direção, você fala, mas eu conheço o caminho, eu vou lá toda semana, todo mês, como que eu vou errar o caminho, né? Mas alguém pode dizer, não, mas lá na frente tem um bloqueio, a ponte caiu, você vai ter que atravessar para o outro lado, tal. E se isso não for verdade, né? Então, assim também as pessoas usam a Bíblia para apresentar também enganos, né? E aí é a serpente falando, como a serpente usou boa parte, né? Ela só colocou um não, né? Jesus disse, certamente morrerás. A serpente chegou e diz, não morrerás. Certamente não morrerás, né? Então ela colocou um não ali só. Aumentou um pouquinho a coisa, né? Nada demais. Mas pôs tudo a perder. Entende? Então é complicadíssimo, né? E eu quero falar para você aqui: a dúvida tira do homem as mais altas bênçãos de Deus. A dúvida na palavra de Deus rouba de mim e de você, quando temos dúvida, as ricas bênçãos que Deus tem para o ser humano. Como eu falei aqui, né? Adão e Eva, eles poderiam não precisavam ter comido do fruto e estaria tudo bem até hoje, né? Todo mundo vivo, sem pecado, sem dor, sem miséria. Mas lembrando de outro fato, que como que a dúvida, né, esse medo de seguir a palavra de Deus e confiar no que Deus disse, traz realmente problemas grandiosos. Você vê lá na questão de Caleb e Josué, lá em Números 13, quando eles são enviados, né, para Canaã, para, né, espiar a terra, e quando eles voltam lá,
Caleb e Josué estava radiante, né? Mas quando eles chegam com frutos enormes, tal, e Josué fala: "Bora, pessoal, vamos que a terra é nossa, é só bênção que tá lá, o negócio é bom demais. Nós estamos nesse deserto aqui, lá tem maçã, tem maçã, tem figos, tem uvas, a terra é fartura. Bora lá que é nossa, Deus nos deu." Mas chega os 10 e diz: "Não, pessoal, a gente não pode ir não, porque lá só tem gigantes, as cidades são fortificadas, os homens é tudo grande e tá, e nós somos igual um gafanhoto diante das pessoas, aquela terra a gente não pode tomar ela, que não sei o que e tal." E deturpou, destruiu a terra, jogou, como diz, merda para todo lado. E as pessoas desesperadas, pessoal, por que Deus nos trouxe até aqui? Gente, pensa bem, Deus havia botado, né, colocado o Egito de joelhos, destruiu todo o exército de Faraó, passaram no Mar Vermelho a seco, cuidava deles com maná todo dia, deu água para eles no deserto. O que mais? Deu carne quando eles quiseram. Como duvidar que Deus era incapaz de entregar para eles aquela terra? Mas eles duvidaram. E eles se levantaram para apedrejar Caleb e Josué. E se Deus não intervém, eles tinham matado eles. Deus interviu e disse o seguinte: olha, já que vocês realmente são de dureza de coração, vocês não querem ir para a terra que eu prometi para vocês, ninguém de vocês vai entrar. Todos acima de 20 anos para cima, né? Todos vocês não vão entrar, só os filhos de vocês, exceto Caleb e Josué, que defenderam aqui a minha palavra. Então, eles poderiam ter entrado, mas 10 pessoas contaminou milhares de pessoas, que a Bíblia diz que havia saído do Egito mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, ou seja, era uma quantidade muito grande, mais de 1 milhão de pessoas, né? E as pessoas, em vez de crer em Caleb e Josué, preferiram crer nos outros 10 que trouxeram dúvidas, né, sobre a palavra de Deus. Deus havia dito: a terra de vocês, eu jurei a dar para Abraão, Isaac e Jacó. A terra de vocês vão. E fez tudo que fez, todas as maravilhas, e no momento decisivo, os camaradas voltam atrás e desespera porque os obstáculos eram grandes, como se Deus não tinha feito nada anterior. Eles mesmos viram com seus olhos. Era assim, uma coisa absurda. Então, quando você duvida, olhando para trás, o que Deus fez por nós, quando você duvida do poder de Deus, Deus não tem o que fazer. Fala: então, já que vocês não creem, o que eu posso fazer? Então, fica aqui mais 40 anos aqui no deserto. Cada dia de vocês se tornará um ano. Poderia ter entrado, né? Estava com queijo e o doce na mão, né? Era só cortar e comer, mas não conseguiram romper, né? Outro fato, você vê que o medo, né? A dúvida da palavra de Deus, ela tira de você as ricas bênçãos de Deus. Lá em 2 Reis, capítulo 7, 6 e 7, fala de um cerco de Samaria e que as pessoas estavam extremamente famintas e necessitadas. As pessoas estavam praticando até o canibalismo. E o rei foi na casa de Eliseu, o profeta Eliseu estava lá dentro da cidade também. E o rei fala: não, eu vou lá, vou pegar o profeta, né? E eu corto a cabeça dele hoje, porque que vale Deus, que vale o profeta. Estamos aqui na pior situação do mundo, né? E quando eles chegam lá e tem toda uma conversa, e Eliseu fala o seguinte: olha, amanhã essas horas vai ter abundância de alimento aqui, que digamos que a farinha que está valendo hoje R$ 100 o quilo, amanhã vai estar por R$ 1. Eu vou colocar nesses termos aqui para gente entender, né? A farinha de trigo está valendo R$ 100 o quilo, amanhã vai estar por R$ 1. Aí o comandante, né, do exército ali, do rei, ele diz assim: olha, nem se Deus abrir a janela do céu, isso pode acontecer. Então você vai lá e confere lá em 2 Reis, capítulo 7. Ele fala: olha, se Deus abrir a janela, isso é impossível. Deus não vai cair pão do céu assim amanhã. Hoje o negócio está uma crise absoluta. Como que amanhã vai ter fartura de pão aqui que vai estar assim por uma ninharia? Aí o profeta diz para ele: olha, é o seguinte, você, como duvidou, né? Você vai ver com seus olhos, mas não vai alimentar, ou seja, você não vai ter o prazer de comer, né, disso. Infelizmente, né? Então, e você conhece bem a história, os leprosos estavam ali perto da cidade, pessoal, estamos morto de fome aqui, né?
que vão fazer? Vão lá nos sírios, né? Se eles der pão pra gente, deu. Se não deu, mata a gente, pronto, a gente já vai morrer mesmo, não tem o que comer, nem na cidade, nem nada. Então, bora lá. E eles foram, e Deus, então, expulsa os sírios, sei lá, eles comem e tal. E no outro dia realmente tem fartura de pão. E quando eles avisam na cidade, encurtando a história aqui, as pessoas estão loucas para sair da cidade, né, para buscar o alimento. E quando o general ali está ali nos portões da cidade, que abre os portões da cidade, as pessoas em desespero passam por cima dele, atropela, ele é morto, pisoteado. Então ele viu, né, mas não pôde participar daquele momento extraordinário. Então, quando você duvida do amor de Deus, quando você duvida da palavra de Deus, o que nos espera é algo sinistro, certo? Porque você perde toda a riqueza de Deus que tem para você, tá certo? Então, a dúvida tira do homem as mais altas bênçãos de Deus. E eu quero ler aqui um último verso aqui, lá em Apocalipse 21, verso 8, diz assim, olha, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, incrédulo é que não crê, que duvidam, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, crer em Deus na sua palavra faz toda a diferença entre a vida e a morte eterna, certo? Então, crer em Deus realmente é extraordinário. Você precisa de crer e apoderar dessa bênção. Tá? Não deixe que a dúvida paire sobre a sua mente. A palavra de Deus é verdade. Não contém a verdade, ela é a verdade. E Jesus mesmo disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E nós somos regenerados pela palavra de Deus. Então estude a Bíblia, confie em Deus. Por mais que não haja luz no fim do túnel, confie em Deus, que Ele fará grandes obras na sua vida e você verá o poder de Deus. A fé é extraordinária. Então que Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço. Deixe aí seus comentários, né? Deixe aí seu like também, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Fique com Deus.